Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. Hoje eu conversei com o Pedro Macedo, o menino que é jovem, é entusiasta, ele explica um pouco do mundo dos investimentos de uma forma totalmente divertida. Não percam que esse episódio está muito legal. Bem-vindos ao podcast Networking com Fernanda Piaia. Você já se sentiu perdido? Desorientado? Agora imagina se você pudesse conversar cara a cara com pessoas que estão anos na sua frente, que são referência em suas áreas. Esse é o objetivo do nosso podcast. Queremos conectar você a pessoas que fazem a diferença no mundo e que são referência naquilo que fazem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Networking. No episódio de hoje, eu vou contar para vocês que a gente bateu o recorde de pessoa mais nova a ser entrevistada nesse podcast. A maioria das pessoas que eu entrevisto são pessoas muito mais velhas que eu, mas eu faço questão de entrevistar esse cara, por mais que ele só tenha 18 anos, ele tem muita coisa para ensinar pra gente. Se apresente aí pra galera, Pedro Macedo, dá um oi pra todo mundo e eu tenho certeza que esse episódio vai ficar muito show. Fala galera, meu nome é Pedro Macedo, como a Fer já disse, tenho 18 anos e sou educador financeiro, falo bastante sobre investimentos e finanças no Instagram. Né? E hoje a gente vai bater esse papo aí que com certeza vai ajudar vocês de alguma forma. Pedro, para quem não te conhece, para quem não sabe nada do que você faz, eu quero que você conte a sua história em 49 segundos. Será que você consegue? Bom, vamos lá. Eu fiquei muito na dúvida sobre isso, né? Sobre como que eu vou conseguir falar da minha vida em 49 segundos, por mais novo que pareça, né? Tem muita coisa para falar aí. Mas vamos lá, cara. Eu fui uma pessoa que sempre foi muito atrelada ao esporte, né? Desde que eu joguei futebol, eu cheguei a jogar até vôlei um pouco, né? E depois fui pro basquete. Aí foi onde eu fiquei por mais de, se eu não me engano, 6 a 8 anos, né? E aí no final de 2019, juntou cirurgia, tal, tava no auge da minha carreira. E aí juntou cirurgia, já veio pandemia logo em seguida. E com o tempo fui me distanciando em questão de treinar e tal. E fui vendo transportes, né? Várias pessoas falando sobre investimentos na internet. Eu falei, cara, muito interessante isso aí, vou me aprofundar nisso. E aí comecei a estudar, simplesmente me apaixonei sobre os investimentos, como poder ensinar as pessoas a falar sobre um assunto que as escolas mesmo não ensinam, né? E aí poder agregar para a galera. E foi onde eu me apaixonei e até hoje continuo falando aí para a internet na galera. Cara, o Pedro, ele faz um conteúdo muito legal no Instagram sobre investimentos. Ele fala de uma forma super divertida, responde todo mundo. E assim, é um cara que é extremamente constante. Se eu pudesse te definir uma palavra, eu definiria constância. Porque eu vejo que as pessoas da minha idade, da sua idade, dificilmente conseguem persistir nas coisas, né? Começam e logo terminam, e logo desistem, fica difícil, enfim. Se eu pudesse te definir, com certeza eu falaria constante. E você? Que palavra que você usaria para se definir? Cara, eu acho que desde o ano passado, desde o início da pandemia, quando eu comecei a estudar mesmo, eu me defini como inconformado, né? Pô, sempre estar disposto a buscar mais conhecimento. Nunca estar satisfeito por mais idade que eu tenho, por mais experiência que eu tenho. Sempre buscar mais conhecimento, porque sim, existe mais conhecimento, né? E quanto mais conhecimento a gente tem, mais aprofundado a gente fica e mais até a forma como a gente consegue ensinar as pessoas fica mais fácil, né? Então acredito que a palavra para mim é inconformado por nunca estar satisfeito com o conhecimento e, sei lá, até de experiência que eu tenho. Que legal. É uma palavra assim que eu acho que tem tudo a ver com você mesmo, porque você é um cara que não desiste. Desde os esportes, a gente já conseguia ver isso muito claro. Agora com os investimentos é a mesma coisa. Põe uma coisa na cabeça e ninguém tira, né? Cara, realmente, quando eu firmo alguma coisa na cabeça, não tem ninguém que tira. Chega até a ter guerra com as pessoas porque não tiro, cara. Não tiro. Eu acho muito legal essa questão de você falar que, pô, tem muito jovem, principalmente da nossa idade, que começa uma coisa, começa super empolgado em alguma coisa, depois de 1, 2 semanas vai lá e fala, pô, mas não é realmente a coisa que eu vi lá no começo, né? E é realmente, pô, você tem a noção que, cara, nada é fácil, né? Tudo que vai fácil, tudo que vem fácil vai fácil. Então a gente tem que ralar, tem que batalhar, seja dentro de casa,
virando noites no notebook, assistindo aulas, buscando conhecimento, ou seja mesmo trabalhando fora de casa, né, indo para a batalha todo dia. Então é sempre buscar, por mais que difícil seja, você buscar sempre o lado otimista da coisa, né? E focar no que você pode controlar. Acho que essa é a palavra principal, né? A frase principal, focar no que você pode controlar. As pessoas ficam muito, pô, mas tá chovendo, cara, o que eu vou fazer e tal? É muito mais fácil você parar de reclamar da chuva e ir lá e abrir um guarda-chuva, né? O que você pode fazer, é o que você pode controlar. Você não pode controlar a chuva, mas pode abrir um guarda-chuva. Exatamente, perfeito. Então, é isso que as pessoas ficam perdendo muito tempo, né? Ficam focando muito no que não pode controlar. Isso acaba ferrando com a cabeça delas e justamente com o psicológico. Sim, aí fica muito mais fácil desistir quando você vê que as coisas estão desandando. Mas, na verdade, só estão desandando justamente porque você está focando no errado. Sim. Exatamente, cara. Eu falo que quando o negócio começa a dar ruim, começa a apertar, é porque realmente é o caminho certo. E ali é o processo de maturação da coisa, é o processo de criar aquela famosa casca grossa, né? Para você depois poder desfrutar de tudo que você está pagando o preço, né? Ô Pedro, e você que é um cara que estuda, eu sei que você lê muito também, adora ver vídeo, estuda bastante. Você tem alguma frase, alguma citação que tenha marcado você de alguma forma mais profunda? Cara, eu falo que um livro que deu uma porrada em mim, eu tava lendo ele quando eu tava indo uma viagem lá em janeiro desse 2021. Foi O Poder da Ação, do Paulo Vieira. Nossa, aquele livro pra mim foi uma porrada. Os 3 primeiros capítulos foi... Pequenininho, não é? Cara, nem tanto. Se eu não me engano, ele tem mais de 160 páginas por aí. Mas é uma porrada, cara. É uma porrada. Uma frase que eu tirei daquele livro foi: autorresponsabilidade é você entender que ninguém vai fazer nada por você e só você é o capitão da sua vida, né? Você pode ter nascido numa fase ruim e você não tem culpa disso, mas você morrer por causa dessa fase ruim, aí já é culpa totalmente sua. Nossa, caraca, né? Então, forte. Então, a autorresponsabilidade é você saber como lidar com essas coisas e entender que ninguém vai fazer nada por você. Forte, cara, bem forte. Nossa, isso tocou em mim de uma forma que eu fiquei tipo... Caraca, mano, faz sentido. Aí, cara, desde isso eu comecei a colocar em prática, comecei a entender que, pô, realmente só depende de mim, cara. Que massa, cara. Networking. E agora chegou a hora dos nossos patrocinadores. Solta o som, DJ. Fernanda, a gente não tem patrocinadores. Networking. E o que você entende, cara, como fé? Cara, eu não vou mentir não, essa foi uma pergunta que realmente eu fiquei pensando muito, cara, o que eu posso falar sobre fé, né? E eu acho que fé vai muito mais além do que religião, né? Fé, as pessoas falam que, pô, a esperança é a última que morre, eu falo que a fé é a última que morre. Porque quando você tá lá na pior situação, cara, você tá, pô, só decaindo, é a fé que vai falar, ó, calma aí, levanta, é só uma fase, vamos aí. Você sabe que você consegue, então anda. A fé é o que realmente é o que empurra a gente quando a gente tá prestes a cair. Ela vai lá e, pô, não, você não vai cair não, você vai é o que resgata, na verdade, né? Não o que empurra. Não deixa a gente cair. Exatamente, não. É o que resgata, cara. É absurdo. Então, cara, esse negócio de fé foi uma pergunta muito... A maioria das pessoas fica um pouco receosa, assim, de responder. Elas acham difícil. Mas eu confesso que foi a pergunta que eu mais gostei de fazer. Porque você escuta todo tipo de resposta. E sempre são umas respostas que mexem com a gente. Que faz a gente pensar, faz a gente refletir. Então, eu sou meio suspeito, mas eu acho que essa é a minha pergunta favorita. Cara, eu fui a prova viva disso, né? Eu fiquei pensando muito no que eu poderia falar, né, sobre fé, porque realmente não é um assunto que eu realmente me aprofundo, né? Pô, questão de espiritualidade e tal. Então eu fiquei pensando bastante no que falar e de que forma falar para poder realmente ajudar a galera e poder fixar na cabeça dela. Tipo, não é só questão de religião. É aquela que, pô, vai te ajudar, seja na sua fase boa ou principalmente nas suas piores fases.
É o que vai falar, seja fé na sua empresa, seja colocar fé no seu projeto. É o que quando tá na pior situação possível, que tá tudo dando ruim, ela vai lá e fala, não, tem esse caminho aqui. E aí restaura. E aí te motiva. E você, cara, você lembra do dia que você começou a postar no Instagram sobre investimento? Você lembra como é que foi, assim? Cara, eu lembro que foi em outubro, né? Eu fiquei enrolando. Era pra ter começado em setembro, mas eu decidi mesmo, quando eu coloquei o post lá no meu Instagram, o primeiro post, coloquei, agora a coisa vai mudar, vou começar a falar sobre esse assunto e tal. Os incomodados que se retirem. Já falei assim. E aí comecei a falar em outubro, cara. Outubro. Se você pudesse voltar uns meses atrás e dar um conselho pro Pedro de outubro, o que você falaria pra ele? Cara, o conselho, não só pro Pedro de outubro, mas pro Pedro desde quando começou a tá nessa fase de tomar porrada. Né? Eu falo, cara, procura errar o mais cedo possível e procura errar o mais barato possível. Esse é o aprendizado que eu levei pra minha vida sempre. Porque, cara, quanto mais cedo você erra, quanto mais cedo você percebe que, tô errado, você vai lá e aprende. Né? Existem dois tipos de pessoas que, quando tá errado, acontece. O primeiro é o que não fala que não tá errado, né? Que não se conforma de estar errado e aí segue errando pro resto da vida. Né? E tem um outro que fala, então vou tirar o aprendizado disso. Né? De novo, vou focar no que eu posso controlar, vou tirar o aprendizado disso e vou fazer de forma diferente, de forma que vai agregar. Então, o conselho que eu falaria, cara, procure errar o mais cedo possível. Procure tomar o mais cedo porrada possível. Que aí você já cria uma casca, né? E um conselho para alguém que tá totalmente perdido. A pessoa, ela não, digamos que ela não tem medo de errar, mas ela não sabe nem o que ela erraria. O que você falaria para essa pessoa? Cara, peraí que dá uma travada aí. É uma pessoa assim, que ela não sabe o que ela quer fazer da vida, ela talvez nem tenha medo de errar, mas ela não sabe nem por onde errar. O que você falaria para ela? Cara, eu diria para ela buscar conhecimento, né? Mas principalmente buscar conhecimento no digital, tá? Porque, cara, a esteira de pessoas novas aí fazendo muito dinheiro e agregando muito valor para as pessoas, consequentemente, no digital, tá? É surpreendentemente, tá? Não tem essa de, você só vai ser uma pessoa de exemplo, assim, uma autoridade quando você tiver 40 anos e tal. Não, existem pessoas mais novas que eu, inclusive, que são totalmente autoridades no nicho que trabalham. Né? Então, eu tiraria para buscar conhecimento, né? E aí, buscar também o PhD. Já ouviu falar do PhD? Qual que é o PhD? PhD doutorado que não é. É outro PhD, é o PhD bom. Cara, se eu não me engano, é paixão, P de paixão, H de habilidade e D de dinheiro, né? Então, você pegar uma coisa que você tem paixão, igual eu tinha paixão pelo basquete, uma habilidade que você tem, a habilidade de falar em público com facilidade, por exemplo, né? E uma coisa que você consiga monetizar. Então, vamos supor que você quer falar sobre como ajudar pessoas a saírem da depressão e você tem facilidade para falar com as pessoas. Você pode monetizar isso, sei lá, montando um treinamento, montando uma mentoria, tipo, junto com um grupo de networking, ajudando as pessoas mesmo, né? Com aquele problema. Buscar alguma coisa que você consiga sanar uma dor profunda da humanidade, né? E, consequentemente conseguir monetizar isso. Na verdade, eu vejo muito que quando você consegue resolver um problema de uma população em geral em escala, assim, o dinheiro automaticamente vem. É meio que natural, né? O universo parece que te devolve. Você não precisa fazer nem tanta força, porque as pessoas vão te buscar tanto que chega uma hora que você tá monetizando. Não tem muito segredo em relação a isso, eu acho. E também chega no momento, cara, que você tá entregando tanto valor para aquela pessoa com conteúdo gratuito, seja com seus posts, seja com o Reels, seja com a resposta na caixinha de pergunta que você dá, que você fica, cara, por que essa pessoa não tem um treinamento ainda? Vou pedir para ela. Chega uma hora que as pessoas começam a pedir para você e você não percebeu que você consegue monetizar aquilo, né? Então isso é incrível, cara. É incrível. Que legal. A barra de entrada no digital que você tem, cara, é muito
é muito menor. Muito menor, a barreira é bem menor. Quem quer aprender, aprende. Não tem essa. Exatamente. E conteúdo tem de um monte. Né? Eu falo que de 2021 para frente, cara, não tá mais na era do conteúdo, né? Tá na era da personalidade. Porque conteúdo, cara, por exemplo, pegar conteúdo sobre mercado financeiro, que eu ensino no meu Instagram, tem um monte de gente. E tem gente muito mais, inclusive, famosa que eu. Né? Então é a era da personalidade. Qual a forma que você usa para ensinar? Pô, a minha forma de ensinar é falando de uma forma tranquila, como se fosse uma conversa de bar, para as pessoas entenderem que aquilo não é um negócio difícil e que os investimentos estão no nosso dia a dia, né? Então acaba sendo muito mais a era da personalidade, da forma que você ensina a sua audiência e da forma que você educa a sua audiência. Que massa. E, cara, eu te fiz diversas perguntas ao longo desse podcast e eu queria saber que pergunta que o Pedro faria para ele mesmo se ele pudesse. Cara, essa foi matadora, hein? Não, essa foi matadora, cara. Mas, olha, não tem uma pergunta assim em questão de tudo que ele falou, uma pergunta mesmo pessoal. Cara, por que você esquece o carregador todo lugar que você vai? Muito bom. Todo lugar, cara. Tudo é incrível. Todo lugar que eu vou lá e esqueço o carregador. É incrível. Mas coloco na cabeça, ó, eu não vou esquecer o carregador. Aí eu me distraio com uma coisa, aí eu falo, putz, esqueci o carregador. Quantos carregadores você já perdeu, Pedro? Conta pra gente. Cara, eu já perdi muitos, hein? Já perdi muitos, cara. É que esse inclusive, tipo, como eu não tô saindo mais por causa da situação atual e tal, eu tô mais indo, tipo, saindo pra casa de familiar, né? Da minha mãe, principalmente. Eu sempre acabo esquecendo por lá e depois vira uma guerra a semana inteira procurando. Coisa fica feia, cara. Faz parte. Cara, então, a última pergunta que eu quero te fazer é uma pergunta que não é usual. Na verdade, é um desafio, já que você é o cara dos investimentos. Eu sei que tem muita gente aí que quer começar a investir, a pessoa não faz ideia por onde começar. Primeiro passo, é óbvio, que é seguir o Pedro para você ter uma ideia do que é investimento. Mas já que a gente está aqui, eu quero te desafiar a montar uma carteira de investimentos, a ensinar mais ou menos alguém a montar uma carteira de investimentos em 49 segundos. Você topa? Boa. Vamos lá. Ó, eu já falando que eu não vou entregar, não posso fazer recomendações aqui, claro, só analistas CNPI certificado que conseguem fazer essas recomendações, né? Mas, cara, busque 3 coisas, na verdade 2 coisas. Princípios, os investimentos, qual que é o princípio? Pô, existem 2 classes, a renda fixa e a renda variável. A renda fixa são os produtos mais seguros, né, dos investimentos. Então, qual que é o princípio da renda fixa? Segurança. Qual que é os princípios da renda variável? Tomar risco, né, buscar mais rentabilidade, que aí sim entra a bolsa de valores, né, as ações, fundos imobiliários. Então, invista através de princípios, né? E busque também um método bem claro para você fazer a alocação dos seus ativos, né? Então, eu vou investir. O meu método é comprar boas ações a preços atrativos, né? E aí levar elas para o longo prazo, não ficar vendendo ali no curto prazo, né? Então, é sempre investir e também diversificar, né? Não pode tirar a diversificação, porque a diversificação, ela no longo prazo vai fazer a gente ganhar mais e com menor risco, né? Então, busque diversificação através de um método e busque investir através de princípios, cara. Acho que se eu tivesse ouvido esses 3 principais pontos, eu teria adiantado muito conhecimento já na minha coisa. Que massa, cara. Olha, muito obrigado por você ter topado participar desse episódio. Eu acho que ficou muito agregador para todo mundo que ouviu até aqui. A gente falou de mindset, falou de crescimento, falou de marketing digital, falou de investimento. Foi um dos podcasts mais completos, eu acho, que eu já gravei. E eu quero te agradecer muito e pedir para você contar pra galera como é que as pessoas fazem para te achar nas suas redes sociais. Quem quiser saber um pouquinho mais do teu trabalho, quem quiser aprender um pouquinho mais com você, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Boa. Cara, primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com você, podendo agregar, levar cada vez mais conteúdo pra galera, né? Através de um papo bem tranquilo, nada de muita teoria, né? Uma conversa de bar bem tranquilo. E as pessoas podem me achar no Instagram, né? @pedromacedo.g, elas vão me achar lá.
E também eu uso, às vezes eu dou uma brincada lá no TikTok para produzir um pouco de conteúdo, né? E é o mesmo @, é pedromacedo.g. Fechou, cara. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo episódio. Cara, eu que agradeço. Networking. Você escutou o podcast Networking com Fernanda Piaia. Para você que nos ouviu até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais e não perca as novidades. Até o próximo episódio! Networking.